Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada e professora de Direito Ambiental. Tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre corte de árvores. Eu acho que esse tema talvez te interesse. Você já ficou assim no meio do trânsito, com aquela chuva forte, com aquele medo de repente das árvores caírem sobre você? Ou então, será que você mora num sítio e a propriedade do lado ali tem tanta árvore frutífera que os frutos caem e aí os vizinhos ficam brigando de quem é o fruto, aquela árvore que você não quer mais ali? Será que esse tipo de coisa já aconteceu com você? Ou até mesmo aquele seriado, aquele documentário que você viu sobre o corte de árvores de madeira ilegal na Amazônia. Aquilo que de repente você vê aí no cenário político, nas reportagens. Enfim, o tema de corte de árvores é um tema muito falado e pouco estudado. Então, eu te convido no vídeo de hoje a gente trocar algumas ideias e quem sabe eu posso te ajudar. E ainda mais, você aí que é advogado, talvez se você entender um pouquinho desse nicho, você vai conseguir ajudar, trabalhar, na verdade, né? Para associações de moradores que ficam preocupados com as árvores ali do entorno, ou até mesmo cidadãos, né? Às vezes um indivíduo que quer plantar mais árvores, que se preocupa extremamente com as mudanças climáticas e quer fazer algo bem ativo aonde ele mora. Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar algo que é muito fácil de entender. Talvez você pense sim que é um pouco difícil, mas não é nada disso. Então vamos lá. A primeira regra que você, advogado, precisa saber, e você aí também, de maneira geral, cidadão em geral, é entender o que é uma árvore perante a lei. Perante a lei, aqui no Brasil, uma árvore é um bem ambiental. Trocando em miúdos, significa que é algo essencial à sadia qualidade de vida e de uso comum do povo. Ou seja, todo mundo pode usar aquelas características, né? As características positivas, aquilo que vem da árvore. É um uso comum, não é restrito para ninguém. E também por quê? Por que tem esse uso comum? Porque é essencial à sadia qualidade de vida. É essencial o processo de fotossíntese para qualquer ser humano aqui na Terra. Então, por isso que a árvore, do ponto de vista da lei, tem essa magnitude, assim, essa importância. E esse conceito é o conceito base do direito ambiental. Se você entendeu isso, ou se isso ficou mais ou menos claro, fica tranquilo que até o final do vídeo você vai conseguir entender isso melhor ainda. Vou te convidar aí para fazer alguns exercícios, de pensar em alguns casos, te contar algumas histórias, e aí você com certeza vai entender o que eu tô falando melhor ainda. Então vamos lá. Se você entendeu que a árvore é muito importante para a lei, afinal ela é muito importante para nós, é preciso ainda que você saiba que existem árvores dentro de imóveis privados e existem árvores dentro de imóveis públicos. Será que você deve estar pensando assim, então eu posso andar na árvore do vizinho? Será que eu posso cortar a minha árvore e não existe nenhum BBB aí olhando, querendo saber sobre isso? Não é tão claro assim, né? Não é um limite definido que você pode, que árvore que você pode cortar, que árvore que você não pode cortar. Para que você entenda isso, você precisa ter o auxílio de um técnico, de um engenheiro ambiental. É um profissional que está aí disponível, talvez na prefeitura, nos órgãos ambientais estaduais, ou mesmo pode ser um colega seu, né? Eles trabalham também na iniciativa privada. É a partir desse laudo técnico que aquela árvore vai ser definida, então, como uma árvore que pode ser cortada ou não, esteja ela onde estiver. Tem árvores que, por lei, em razão da sua importância, porque tem mais de 100 anos, porque fazem parte do patrimônio histórico, cultural do local, pela função ambiental que elas dão ali, ou seja, pela importância para a nossa saúde, elas não podem ser retiradas do local.
Algumas, outras já podem. Não tem nenhum problema se retirar dali, se de repente quiser colocar em outro, ou se precisar cortar aquela árvore porque tem uma necessidade emergencial, porque tem uma construção para ser feita, enfim. Há diferentes tipos de situações. Para todas, a gente precisa de um técnico ambiental. É ele o profissional adequado, específico, é a autoridade no assunto que vai te explicar se aquilo pode ser cortado ou não. E aí, para você que está pensando, olha, tem tantos casos que a gente vê aquele grande extensão de terra, né? O vizinho, às vezes é uma área que, nossa, poderia ser um parque aí e querem vender de repente de uma construtora. Como é que isso funciona? Será que o vizinho pode vender aquela área? Às vezes é um quarteirão inteiro, né? Tem várias áreas aqui na cidade de São Paulo que já foram assim ou que ainda estão nessa situação e que os vizinhos ao entorno não querem perder aquela área, mesmo aquela área não sendo deles, né? Sendo de um outro particular. Então, o que esses vizinhos podem fazer? O que o advogado pode auxiliar a esses moradores? Às vezes é uma associação, às vezes é uma pessoa apenas que ele tem contato, ou ele passa lá, ele vê aquela região, vê uma placa lá de vendas, ou vê uma placa lá de alguma construtora. O que esse advogado pode fazer? Bom, se eu já te expliquei que a árvore é um bem ambiental, é essencial, assedia a qualidade de vida, é de uso comum do povo, claro que tem algumas exceções, né? As árvores plantadas, a floresta plantada, aquela produção de eucalipto, aquela produção de algum fruto específico, né? Aquilo tem um regimento um pouco diferenciado. Mas pensando aí nas árvores em geral, o que esse advogado, como que você, advogado, pode trabalhar nisso? Qual que é o seu primeiro caminho? Ou mesmo você, morador. O primeiro caminho, nesse caso, é a gente entrar em contato com o fiscal da lei, ou seja, aquele que protege, na sua maior essência, o meio ambiente, que é, aqui no Brasil, em qualquer estado, em qualquer cidade, o Ministério Público. Claro que em algumas cidades, né, algumas comarcas que a gente diz, há um promotor ambiental, ou vários promotores que trabalham com isso. Em outras, às vezes, é um promotor que junta, né, várias atividades ali com ele. Mas o primeiro passo é enviar um e-mail, pode ser inclusive anônimo, para o Ministério Público, para a Promotoria do Meio Ambiente. Ali você vai encontrar esse técnico ambiental, você vai encontrar esse engenheiro ambiental que vai, pelo poder que ele tem, conferido aí pela Constituição ao Ministério Público, poder adentrar a esse imóvel privado, poder fazer requisições a autoridades públicas, certidões, enfim, exceto aquilo que for de sigilo, de repente daquela empresa, né, daquele particular, mas ele pode, então, conhecer aquela área, identificar se ali tem árvores que podem ser cortadas ou não. Porque às vezes é um quarteirão, né, numa cidade grande que vai virar um prédio, vai virar um shopping. Será que aquilo pode de fato acontecer ou não? É proibido pela lei. Quem vai te dizer isso não é a Constituição, é essencialmente esse técnico que vai avaliar a importância aí de que árvores estamos falando, como que é o terreno, né? Quais as características, qual a fauna presente ali, o que aquele terreno muda no microclima da região, o que um shopping ali, por exemplo, vai impactar no trânsito, vai impactar na qualidade de vida, não só dos moradores, né, ao entorno ali, daquelas ruas, mas dos moradores da cidade em geral, porque tudo aquilo vai reverberando. Então, envia esse documento, envia esse e-mail para o Ministério Público, conta essa história, veja lá, olha, a região está aqui, dá um endereço lá, estou com receio dessa região ter árvores que não podem ser cortadas, pode ou não pode, eu quero proteger o meio ambiente. Então, a partir dessa, que a gente chama desse e-mail, né, tecnicamente uma representação prevista lá na Lei da Ação Civil Pública, a partir daí o Ministério Público dá início a uma investigação, que a gente chama de inquérito civil. Nesse inquérito civil, ele vai reunir elementos ali de prova para avaliar se realmente aquela região pode virar um shopping ou não, né? A grosso modo ali. É isso que ele vai fazer. Não tem a necessidade de ter uma associação representada com CNPJ para mandar esse e-mail. Não precisa ser um profissional adequado, você não precisa ter um advogado para mandar esse e-mail, qualquer pessoa pode mandar. Inclusive, é claro, o próprio advogado. E a partir daí ele vai acompanhando o trabalho que o Ministério Público vai fazer.
Isso é feito de forma gratuita e isso está aí a serviço da população. Com o passar do tempo, esse engenheiro ambiental que irá lá, ele lá, né, e todas as informações que os órgãos ambientais em geral vão dar à região, imagina, né, num terreno grande, que será concluído então se podem cortar as árvores ou não. Esse mesmo raciocínio vale para qualquer outra região pública ou pública ou privada, seja ela na zona rural, seja ela na zona urbana, não há diferença para isso, né? O poder de ação do Ministério Público é o mesmo, tá? Então, entendam bem esse ponto. O que é um bem ambiental, os limites daquilo que seria uma floresta, né? Plantada ou não, e ação do Ministério Público, atuação de qualquer pessoa, de qualquer advogado para então reconhecer e identificar a importância e o que significa essa árvore, né? Como que a lei vê essa árvore. E a partir daí, a liberdade de agir desse proprietário, né? Afinal, ele pode vender para quem ele quiser, desde que ele esteja o quê? Limitado pelo cumprimento da função social da propriedade, que é aquele artigo 5º da Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais, que é a base dessa nossa conversa aqui. A gente só fala em cuidar do terreno do outro e olhar para a árvore do terreno do outro, ou permitir que o outro olhe para a nossa árvore, porque toda propriedade tem uma função social para cumprir, tem um limite, né? Esse exercício desse direito aí, ele não é exatamente absoluto, né? Ele tem um limite para ser exercido. Por isso que uns podem cuidar dos outros. Afinal, esse bem aí, ele é de uso comum, né? Essa qualidade aí da árvore. Mas se você quiser que fique mais claro ainda tudo isso que a gente está falando, eu te convido a ir um pouquinho aí para os anos anteriores e conhecer a história de duas importantes regiões da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Um que eu, inclusive, participei ativamente na construção. Um é o caso do Parque Augusta, que é uma região que fica entre a rua Caio Prado, ali perto da rua Augusta. E nessa região, Martino de Carvalho, se eu não me engano, ali, é uma extensa área, talvez cerca de 24 mil metros quadrados, eu não me recordo bem o número, mas é um grande quarteirão, composto por uma escola com valor histórico e cultural, que ao longo do tempo foi tombada pelo Compresp, e por uma extensa área de vegetação. Vários anos atrás, os moradores ali já começaram num grande processo de conscientização e na tentativa de barrar a venda daquele imóvel para duas grandes incorporadoras, a Cirela e a Cetim, aqui de São Paulo. Deu-se início a uma ação judicial, o Ministério Público foi acionado, na época eu estava lá, trabalhava lá, e fizemos então todo esse levantamento inicial junto com o engenheiro ambiental, exatamente como eu contei para vocês. E ali foi identificado os atributos daquela propriedade e por ter vegetação na Mata Atlântica, remanescente ainda de mais de 100 anos, aquelas árvores não poderiam ser retiradas de maneira nenhuma, o que inviabilizaria o projeto da construtora, que iria construir várias torres ali. A partir daí, então, a gente tem o quê? O embate entre a construtora, que quer construir um imóvel, havia até uma espécie de autorização municipal para aquilo, uma autorização que na época foi identificada como nula, né? Não era verdadeira, não era possível que aquela autorização ocorresse. E aí iniciam-se algumas ações judiciais propostas pelo Ministério Público. Houve também uma ação popular, que até um colega advogado propôs. Enfim, foi um desdobramento bem grande, passaram-se anos nessa disputa, nesse conflito judicial. Como que isso foi resolvido? Né? Como que a gente tem já, agora no ano de 2020, aí na nossa cara esse parque quase aberto para a população? Foi resolvido de uma maneira diferenciada, que marca, é um histórico para São Paulo e para o Brasil, mas que é algo que dentro, né, do direito ambiental é muito simples. É que na prática, às vezes, não é tão fácil de ser operacionalizado. É o caso do quê? Da transferência do direito de construir. Aquelas incorporadoras ali concordaram em doar o terreno para a prefeitura passou a ser a proprietária do terreno, ou, né, venda, digamos assim, passou a escritura
para a prefeitura, em troca a prefeitura garantiu o quê? Olha, você não vai poder construir aqui, mas tudo que você poderia construir aqui, o que a gente chama de potencial de construção, eu vou te garantir que você construa em outra região. E até que você tenha isso para você, se você quiser comercializar esse direito de construir, você pode comercializar. Como se fosse uma ação numa bolsa de valores. Então percebia, houve mais algumas outras tratativas, alguns outros acordos, para que, algumas outras obrigações, porque ao longo disso tudo, né, desses anos de conflito judicial, tivemos multas, tivemos alguns acordos aí feitos durante esse período todo. Então foi assim, nessa venda do terreno, daquele proprietário privado que não poderia construir ali tudo o que ele queria de fato para construir, para garantir a função socioambiental daquele imóvel, para garantir também o direito dele, né, de construir, que houve então esse acordo com a Prefeitura de São Paulo. Várias associações, até mesmo como eu falei, uma ação popular, né, foi ajuizada, porque houve uma grande mobilização. É graças também a essa mobilização, essa participação popular, que tem um destaque muito grande na legislação ambiental, que esse parque foi conquistado pela população. É uma grande conquista legal, uma grande conquista do direito brasileiro, do Ministério Público, enfim, de todos os envolvidos, inclusive dos particulares que aceitaram, né, esse acordo, essa junção aí e todo esse grande aparato para manter a qualidade ambiental do local. Além desse caso, a gente também tem o caso da Fazenda Tiso, aqui em São Paulo, que foi por um bom tempo o maior parque estadual, que envolve um pouquinho a região de Cotia, São Paulo, enfim, Boguaçu ali, uma área também muito grande que iniciou-se do quê? Da iniciativa dos moradores ao entorno. Tudo isso para poder explicar para você, advogado, a sua importância de iniciar um processo junto ao Ministério Público, de ser um assistente, talvez, desse Ministério Público, e tá ali defendendo os interesses, né, da população, dos moradores ao entorno. Isso tudo quando a gente só fala do quê? Da árvore. Então, espero que tenham entendido, né, a importância desse tema, como que você pode trabalhar isso, e que o primeiro passo é entender o conceito de bem ambiental. O segundo é olhar aí para alguns diferentes e grandes exemplos que a gente tem em São Paulo e pelo Brasil afora, de iniciativas populares, acompanhadas de advogados também, que conseguiram se desenvolver e manter essa árvore em pé, que esse é o principal e o grande objetivo. Mas, se você ainda ficou aí com algumas dúvidas de como que é uma ação popular, como que é uma ação civil pública, como que de fato é um inquérito civil, quais são os limites dele, como é que funciona, como que é tudo isso, não se preocupe. Esse vídeo foi para te convidar aí a entender um pouco mais sobre isso, a ver que é possível defender de forma fácil, prática, que o caminho é exatamente esse, não tem muito por que você fugir, mas se ainda assim você quiser entender todos os detalhes do inquérito civil, de uma ação popular, enfim, eu te convido para um próximo vídeo em que eu posso explicar isso em maiores detalhes. Combinado? Até lá!